Boa tarde a todos. Jesus possa nos abençoar nesta hora de estudo, de trabalho, nesta casa de oração. Nós estamos dando continuidade ao Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 12, é o último capítulo que fala das leis morais, o capítulo da perfeição moral, né? E vamos estudar hoje as virtudes e os vícios, né? Analisando as nossas atitudes, né? O nosso comportamento, a nossa conduta diária, né? Tão importante. A gente percebe em vários pontos desse estudo que estamos incluídos, né? Porque ainda somos orgulhosos, ainda somos vaidosos, mas o objetivo do estudo não é apontar erros nem vícios, né? O objetivo é melhorar, né? E é o objetivo da nossa encarnação, a gente melhorar, detectar, né? E melhorar, né? Então, o nosso estudo de hoje, a gente começa com o Evangelho. O Evangelho nos fala, no capítulo 17, no item 8, que virtude é o conjunto de todas as qualidades morais que constituem um homem de bem. Então, é aquele monte que a gente vê no Evangelho, né? Resumindo, é ser bom, né? É ser caridoso, é ser trabalhador, é ser paciente, é ser modesto, é ser sóbrio, enfim. Todas as virtudes, um conjunto, né, de virtudes. Mas o Evangelho também nos fala que, geralmente, toda essa conduta do bem e para o bem, ou seja, todo o direcionamento que a gente faz para o bem, vem sempre acompanhada das falhas morais, que é justamente o que a gente vai estudar hoje, né? Eu estou dando uma coisa com o Evangelho para a gente poder depois estudar o Livro dos Espíritos. Então, essas falhas morais enfraquecem, ele fala que desmerecem, ou seja, todo aquele ser bom, trabalhador, honesto, né? Todas essas virtudes, às vezes as falhas morais vão enfraquecendo todo aquela conquista, vamos dizer assim, entre aspas, né? A conquista que você já tem de ser honesto, de ser bom, de ser trabalhador. Você tem pequenas falhas morais que vão danificando, vamos botando assim, vamos, né, colocando os obstáculos a esse mesmo progresso que a gente precisa fazer. E um deles, e o maior de todos, é o orgulho, né, gente? Que é o pai de todos os vícios, né? Que se esconde aí nas mais diversas atitudes de todos nós, né? A gente vai se escondendo, praticamente, vamos dizer assim, o destruidor de vários lares, né? Às vezes, dois bicudos não se entendem, pais e filhos, né? Esposa e esposo. Então, essas dificuldades todas vêm dessas falhas morais, né? Aquele que faz alarde das suas virtudes não é virtuoso, porque falta-lhe o quê? A modéstia. Quer dizer, ele quer aparecer muito que ele é bom, ou ele quer dizer para o mundo que ele é trabalhador, que ele é honesto. Enfim, nós não temos essa necessidade, né? A gente é o que é, e o que não é também está aparecendo para os outros. A gente não precisa ficar preocupado com isso. O que a gente tem que se preocupar é se esforçar para melhorar, e não que o outro esteja vendo uma pequena falha ou até uma grande falha nossa. Tá bom? Só para dar uma palhinha no Evangelho. Bom, praticar o bem com completo desinteresse e esquecimento de si mesmo. Eu peguei essa frase para a gente ver. Desinteresse não é o desinteresse, o desleixo, é não ligar para as coisas. Esse desinteresse vem da falta de segundas intenções, né? Eu pratico o bem desinteressado em o outro olhar, por exemplo, né? O que está me acompanhando, ou o mundo inteiro, que seja, mas eu não estou com segundas intenções, eu pratico o bem com desinteresse, o bem pelo bem. E o esquecimento de si mesmo não é se deixar abandonar pelas coisas,
o esquecimento das coisas pessoais, ou seja, o que eu devo fazer num determinado momento, eu deixo um pouquinho de lado para eu poder ajudar a outra pessoa, ou até a mim mesmo. Né? Então, às vezes, esse esquecimento, a gente faz muita confusão. A gente acha que a gente deve abandonar tudo para fazer a caridade, abandonar tudo para ajudar as pessoas. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente viva uma vida correta, uma vida reta, mas que a gente, pautada no bem, sim, mas sem esquecer da gente, abandonar a gente. Não é isso que ele fala. E aí, ele fala também no Evangelho a virtude cristã. Ele analisa essa virtude de uma forma carinhosa, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala em virtude e quando a gente vê que a gente não está conseguindo alcançar essas virtudes que caracterizam o homem de bem, a gente entra meio que em pânico, né? A gente fica meio desesperado, porque eu não vou conseguir isso tudo, né? Ou eu não vou conseguir dar conta. A gente fica meio... afastar, gente, toda a possibilidade do orgulho da vaidade. O orgulho e a vaidade são as duas máximas, né? Então, quando a gente diz virtude cristã, o nosso modelo é quem? É o nosso Mestre Jesus. Então, que a gente possa olhar, ter um olhar diferenciado e se esforçar para conseguir. Então, ele fala que a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. Olha que palavras sábias. Então, ele cita vários exemplos. Chico Xavier, por exemplo. Virtude cristã. O cura de ar. Né? Um espírito totalmente, né, humilde, né, nas atitudes, na palavra, nos atos, na ajuda aos outros, que até para ajudar os outros a gente precisa da humildade, gente. Né? E aí, continuando o Evangelho, aquele que quer parecer o que não é, mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. Ou seja, aquele de nós, né? Eu estou falando aquele, mas eu estou me incluindo, tá, gente? Né? Aquele de nós que gosta de gabar suas próprias qualidades, né? De mostrar para os outros que é isso ou que é aquilo, né? Ou se apresenta como modelo, ou seja, quem fizer igual a mim, né? Nunca melhor, porque aí eu aciono o orgulho, nunca melhor. Igual, tá bom, né? Igual a mim, porque eu estou no máximo do modelo, né? E também essa virtude que se ostenta, ou seja, faz questão de se colocar num pedestal para poder se mostrar. E aí, ele fala uma frase muito importante para a gente terminar esses 3 slides do Evangelho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido. Ou seja, todos nós que aqui nos encontramos, que viemos buscar, né, os ensinamentos do Mestre Jesus, estamos incluídos nessa frase. Né? A gente já se perdeu várias vezes, várias encarnações de orgulho, né? Dessa falsa, né? Esse falso pedestal, ilusão, né? De se colocar acima do outro e de deixar de fazer o bem, que é o nosso tema principal. Então, a gente botou um gifzinho aí, né? A pessoa desenhando o caminho e entrando nesse caminho, né, gente? Vamos entrar agora no estudo do Livro dos Espíritos. Então, ele fala na pergunta 893, qual é a mais meritória das virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito. Todas. Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Vamos analisar essa frase? O que os espíritos olham? Que você ainda não conseguiu, tá? Alguma das virtudes e já conquistou algumas, não é isso? Todos que aqui nos encontramos temos qualidades, né, conquistas, nossa, com muito esforço, mas algumas falhas morais, não é isso que a gente está estudando?
esses sinais de progresso no caminho do bem, eles visam o quê? O esforço que você está fazendo para domar essas falhas morais. Porque às vezes a gente não consegue uma coisinha, a gente já se pune, a gente se fica se autoflagelando, eu vou largar tudo de mão, porque eu não consegui uma coisa. E as conquistas que a gente já fez, né? Os pequenos avanços, vamos dizer assim. Então, é isso que os espíritos dizem para a gente, tá? Eles calculam o esforço que a gente faz para domar essas más inclinações. Então, eu coloquei resumidamente aqui, né? A virtude todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. O que são os maus pendores? Aquilo que eu trago. Eu tenho em mim, né? A tendência a fazer aquilo. Tendência à sensualidade. Tendência à inveja. Tendência a... Cada um, né, tem a sua particularidade. Todas as vezes que eu detecto, primeiro eu tenho que detectar, né, gente? Preciso detectar. Por isso, conhece-te a ti mesmo, né? Eu preciso detectar e começar a verificar e começar a mexer, porque dói, tá, gente? Não é bom a gente saber que a gente tem maus pendores, né? Mas aí é esse o exercício que o Evangelho e o Livro dos Espíritos faz com a gente. Uma vez detectado, eu vou fazer uma resistência voluntária para que eu não me arraste novamente. Ou seja, perca a minha encarnação. E o sacrifício do interesse pessoal. O que é o interesse pessoal? É o nosso querido e amado egoísmo, né? Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções, ou seja, a caridade desinteressada. Eu vou abrir mão do meu egoísmo, que é forte, olha só, para ajudar. Primeiramente, eu vou acanhadamente. Depois, eu já vou mais desinteressadamente. E depois eu já vou adquirir o hábito de fazer o bem. Aquilo vai ser tão bom para mim, vai ser tão bom eu deixar de lado as minhas coisas, os meus afazeres, né, a minha família, que eu vou fazer disso uma conquista para mim. O meu dia a dia, eu já vou fazer aquilo naturalmente e com prazer, né, claro. Então, é o sair de si mesmo e ir mais além. Isso aí, gente, é uma luta. É uma luta íntima, é uma batalha que a gente tem a cada dia. Que às vezes a gente acha que na nossa vida diária, nesse tumulto que nós estamos vivendo agora, desse novo milênio, né, cheio de dificuldades na convivência humana, a gente acha que a pior batalha é conviver com o outro, mas não é. A pior batalha é conviver com a gente mesmo. É a gente estar lutando para não ser daquele jeito e ainda ser. Porque quando chega o teste, aí a gente cai novamente, né? Mas não se punir, levanta, vamos embora. O importante é que você já detectou. E aí, na questão 894, ele fala assim, ele pergunta, tem pessoas que fazem o bem sem vencer nenhum sentimento contrário, ou seja, já adquiriram isso como conquista, né? E tem pessoas que têm que lutar contra a sua própria natureza, ou seja, fazer o bem é um sacrifício danado. Qual é o mais meritório? Ou seja, qual das duas pessoas tem mais mérito? Essa é a pergunta 894. Então, eu botei ali no slide para a gente ver que umas estão um pouco atrás, só para a gente ter essa noção. E outras já caminharam no progresso. Umas são melhores do que as outras? Nesse patamar, sim. Elas já fazem o bem pelo bem. Então, elas já reencarnaram com a conquista. Tá certo? Então, elas já têm o progresso. Elas não precisam mais lutar para realizar esse progresso. Então, elas fazem o bem o quê? Espontaneamente. O bem tornou-se um hábito. É justamente esse o nosso objetivo. E aí, nessa mesma questão, ele compara com os mundos. Por exemplo,
Aqui no nosso mundo de provas e expiações, no planeta Terra, na nossa cidade, quando a gente começa a fazer o bem, a gente é meio que, né, fica meio contrastado, vamos botar assim, né? Aquela pessoa, mas você vai fazer isso? Que isso, gente? Você vai dar isso para fulano? Fica todo mundo apavorado, não é assim? Nos mundos mais adiantados é o contrário. Quem não faz é a exceção. Olha só para a gente comparar o quanto a gente tem que caminhar. Porque o normal, gente, é a gente fazer o bem. A gente não faz ainda porque o egoísmo toma conta e o orgulho toma conta. Então, quem já conquistou, que está lá na frente do caminho, é que é o certo. Então, quem que a gente tem que seguir? São esses amigos virtuosos. O próprio Jesus, o Chico Xavier, né? Os amigos que já conquistaram o bem pelo bem. São esses que a gente tem que focar e seguir. Por mais que a família fale, mas você está fazendo isso à toa, não vai adiantar de nada. Não é assim? A gente tem que vislumbrar o quê? Um mundo superior, que é o planeta de regeneração, que já está aí, já está surgindo aí, a gente vai ficar para trás. Como a gente não gosta de ficar para trás, né? Acho bom a gente correr atrás no prejuízo. Bom, aí na 895, ele pergunta qual é o sinal mais característico da imperfeição. E os espíritos respondem que é o interesse pessoal, é o egoísmo. Então, um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem, segundo o mundo. Ou seja, às vezes uma pessoa é extremamente caridosa, bondosa, paciente, tem todas aquelas qualidades que a gente viu no início. E aí, tem que passar pela prova, né? O nosso planeta não é de provas e expiações, então tem que passar pela prova. Na hora que ele passa pela prova, a atitude dele não é tão de acordo com aquilo que ele mostrava no mundo. E aí? Né? Por quê? Porque mexeu no interesse pessoal. Né? No sinal mais característico de imperfeição, que é o egoísmo. Ele não quer abrir mão das coisas que ele acha que ele já conquistou. E aí? Toca no interesse pessoal. Gente, eu conheci aquela pessoa assim, assim, assim. Sempre tive essa impressão assim, assim dela. Não sei o quê. Olha, vive para fazer o bem. Nossa, totalmente educado com as pessoas. E parará. Mas aí a gente vai crucificar por causa dessa falha. Porque quem somos nós para julgar se somos egoístas ainda e muito? Então, a gente detectar, cabe a ele. Nós podemos ajudar a si mesmo se for permitido. Porque se não for, a gente não deve ajudar. Tá? E o outro sinal é o apego, né, gente? O apego é campeão, sinal notório de inferioridade. O homem, quanto mais se prende aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Ele fica agarrado. O apego é o quê? É você ficar agarrado, totalmente emaranhado nas coisas materiais. Então, dificulta você enxergar. Começa por aí. A você detectar. Porque o primeiro ponto não é detectar. Quando você está muito mais para o mundo material, para a vivência, né, sensual e material do mundo das formas, mais você está emaranhado e menos você detecta as falhas morais. Então, pelo desinteresse, ele vê o futuro sobre um ponto de vista elevado. Quer dizer, muda completamente. Quando você sai desse emaranhado, que é a matéria, né, que o mundo te proporciona todos os prazeres, você vai saindo aos poucos, você vai vendo, você vai detectando um novo olhar,
um outro ponto de vista completamente diferente. Bom, e aí na questão 896, ele fala do desinteresse e da prodigalidade irrefletida. Eu fiz um resuminho porque a questão é grande, tá? Qual é o desinteresse real? É o viver no mundo sem ser do mundo, né? Esse é o desinteresse. Eu não vou viver sem os prazeres da matéria, sem comprar as coisas, né? Sem viajar, sem passear, não é nada disso. É o desinteresse de não se apegar, daquilo não fazer parte da sua vida de uma forma que eu não posso ficar sem. Se eu ficar sem, eu vou viver da mesma maneira? Sim. Então, eu estou, né, de uma forma mediana, controlando esse apego meu, né? Então, a visão de vida vai ser diferente, porque eu vou ter as coisas, usufruindo delas, daquilo que é permitido pelo meu trabalho, né, pela minha forma de vida, mas sem me apegar, tá? Outra coisa é a prodigalidade irrefletida que ele fala, é o desinteresse sem critério e sem discernimento, ou seja, eu tenho condições financeiras, tá? Eu tenho uma vida, vamos dizer assim, abastada, boa financeiramente, e eu, por isso, deixo tudo, assim, gasto à vontade, né? Passeio bastante, o máximo, quer dizer, curto demais, tudo no exagero. E aí eu cometo um erro grave. Sabe por quê? Porque a gente se envolve na questão da matéria e deixa de fazer o bem. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Não é a gente progredir? Quando eu tenho essas facilidades, eu vou me envolvendo e deixo de fazer o bem. Principal ponto. E aí, a fortuna não é dada, né, não é dada a você para você lançar ao vento, e nem para colocar num cofre. O Evangelho diz isso para a gente. Eu resumi aqui só para a gente, né, o desprendimento dos bens terrenos. Então, o que a gente deve fazer? Equilíbrio, né, gente? Equilíbrio. Eu nem vou ser desinteressado totalmente e nem vou acumular bens para também dizer que eu tenho muitos bens acumulados. Né? A doutrina sempre nos ensina o quê? O equilíbrio. E não adianta, gente, botei outro gifzinho, a gente correr atrás de tanto dinheiro, tantas coisas, vai escorrer pelos dedos. Né? Às vezes a gente deixa de vir a um encontro, de estudar, de conviver com as pessoas que ensinam tanto a gente, porque essa convivência fraterna, por exemplo, aqui na Casa Espírita, ou no próprio trabalho mesmo, material, a gente faz o quê? Às vezes a gente deixa, né, de comprar alguma coisa que, nossa, vai fazer tão bem a gente, aos outros, né? É ter o bom senso, gente. O bom senso é que é o boa, é o equilíbrio das coisas, né? Bom, na 897, ele fala assim para a gente. É uma questão bastante importante, porque ele faz várias reflexões aqui na 897. Ele questiona, eu coloquei essa figura, porque ele questiona a posição futura. Como é que nós estamos negociando essa posição futura nossa? Né? Porque muitas vezes a gente faz o bem, mas a gente não visa nenhuma recompensa aqui na Terra, não. Mas a gente faz o bem visando a recompensa futura. Como que é isso? Qual é a nossa intenção? O Livro dos Espíritos sempre fala para a gente o quê? O importante é o nosso sentimento, é a nossa intenção. Então, como eu tenho a visão dessa outra vida, ou seja, após a morte, como que eu vou fazer para negociar isso? É questão da posição, né? A gente está muito ligado a essa coisa de posição, né? Fulano é o chefe de não sei o quê, fulano é o doutor não sei das quantas, o outro é o que é dono da repartição não sei de qual. Não é assim? Aqui na matéria é assim. Então, aí eu vivo tão,
né, envolvido nessas posições, ou seja, eu tenho necessidade de vivenciar essas posições, que eu também vou, aos poucos, né, intuitivamente, negociando com Deus a minha posição futura, através das minhas atitudes. Então, às vezes eu acho que eu faço tudo certinho, né? Então, ó, meu lugar já está garantido. Eu faço tudo certinho, chego na hora certa, né? Procuro não falar muito, por dentro a bomba está chiando. Não falo muito, mas eu né? Olho para a pessoa, às vezes, né? Com raiva, ou com inveja, ou com aquelas falhas morais que a gente já falou anteriormente. E aí? Como que eu estou querendo galgar, vamos dizer, essas posições com essa ideia equivocada da matéria que a gente tem? Porque aqui na matéria, a posição é que é o mais importante, não a conduta moral da pessoa. Então, se ele tem uma posição, a gente esquece. Esquece. Ele é o bam. Independente das atitudes. Não que a gente tenha que julgar a atitude dos outros, não é isso. Mas a gente olha, num olhar, numa visão, como se não tivesse defeito nenhum. É o rei, né? É o topo. E a gente precisa mudar essa visão. A gente precisa ter uma visão espírita. O que é uma visão espírita? É uma visão de futuro claro. Nós vamos ser, do outro lado, o que somos aqui. Se a gente dá importância mais a essas coisas, lá também vamos dar. Nós vamos chegar lá já querendo qual é a posição que eu vou ocupar. Se eu sou aqui assim, lá eu vou ser da mesma forma. Então, o convite desse capítulo todo, que a gente começou hoje a estudar, é isso, gente. É ir detectando, melhorando, estudando, a cada estudo, a cada leitura, né, a cada estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos e os outros estudos que a casa proporciona, a gente vai mudando. Então, ele fala 3 coisas importantes. 3 situações. A primeira é aquele que calcula o que cada boa ação vai lhe render. É o egoísta, tá? Ele pensa nele, né? Então, ó, se eu fizer isso aqui, você vai me dar o quê? Assim é na matéria, né? Os irmãos, pai, mãe, dentro de casa, estou falando coisa que a gente vive normalmente. Né? Mãe, ó, vou fazer isso aqui, mas vou ganhar o quê? É o egoísta, né? Isso aí tá bem familiar para a gente. Mas eu estou falando isso em termos de vida futura, tá, gente? Para a gente não cometer esse erro. O segundo é aquele que corrige o seu caráter. É aquele que vence as suas paixões. Na batalha, tá, gente? A duras penas, porque ninguém vence de uma hora para outra. A gente vai conquistando, a gente vai adquirindo. Está na posição intermediária. E aquele que faz o bem pelo prazer de ser agradável a Deus e ao próximo. Esse aí já está num patamar mais elevado. Então, olha só como é que muda. A posição que a gente pensava que a gente ia ter, a gente tem que começar a repensar. É justamente esse o objetivo do capítulo da perfeição, que vocês podem associar ao capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos. Gente, mas eu tinha uma visão completamente diferente. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar a visão. Porque quando eu começo a fazer as coisas para agradar a Deus, aos bons espíritos, né, me aproximando dos bons espíritos, mesmo com as minhas imperfeições, mas com essa intenção, com esse sentimento, que faça errado, mas aos olhos de Deus, você está tentando. Então, como vai ser a sua posição? E o próximo, eu olho como se fosse um irmão meu, uma criatura de Deus. Ele é irmão. Não é, irmão? Mesmo aquele com todas as dificuldades, né? Nossa, cheio de dificuldades. Eu tenho que olhar ele como meu irmão, a caminho. Ele está no caminho comigo. Então, qual é a intenção? Qual é o sentimento?
para eu galgar? Para eu galgar uma posição, nem sempre, tá, gente? Não é regra na matéria. Eu não tenho que estudar, eu não tenho que me empenhar, eu não tenho que perder noite de sono. Não é assim, geralmente, tá, gente? Isso não é regra. Na vida espiritual e na vida futura é a mesma coisa. A gente precisa angariar recursos espirituais, como a gente falou na sexta-feira, né? Os fluidos perispirituais. E a gente precisa atentar para isso aí. Bom, eu coloquei essa personagem, coloquei um gifzinho para falar sobre a questão da generosidade, que também é outra coisa que a gente tem muita dificuldade. Está no livro Os Prazeres da Alma, de Hamed, num capítulo que fala sobre a generosidade, ou seja, a criatura generosa, ela aprende a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Ou seja, a gente quer fazer tudo para o outro sem se importar. Ou seja, se envolvendo nas questões das dificuldades do outro. A verdadeira generosidade não é isso. Principalmente em família, a gente faz muito isso, né? Então, ele fala assim, socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Então, o distanciamento psíquico não é você deixar de lado. É você se afastar para você não absorver os problemas alheios. Mas não é se afastar fisicamente, gente. É ajudar sem se envolver. Porque aí a gente não vai conseguir nem carregar as nossas próprias dificuldades. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Olha só, nós já somos criaturas imperfeitas, né? Cheia de falhas morais que precisamos dar conta disso. Quando a gente vai ajudar o outro, não, eu tenho que fazer o bem, tudo bem, mas a gente vai ajudar o outro, a gente se envolve no problema do outro, daqui a pouco o problema é nosso. E aí você não dá conta. Então, o que é o distanciamento psíquico? É uma ferramenta básica. Ele fala assim, isso não quer dizer que, ao nos distanciarmos emocionalmente, deixaremos de nos importar com elas, ou de amá-las, mas de abandonarmos a angústia de viver envolvimentos neuróticos na ânsia de tudo resolver, decidir e compreender. Desligar-se ou distanciar-se não é recusar a ajuda afetuosa, nem viver uma aceitação passiva e resignada, mas evitar relacionamentos desgastantes e perturbadores. Então, gente, que a gente possa reunir todo esse contexto aqui que a gente estudou no Livro dos Espíritos, no Evangelho, todas essas lições, não se punindo se a gente não conseguir, porque eles estão olhando o nosso esforço, mas também se empenhar um pouco mais, porque o planeta já está, né, sendo, né, já está passando por esse processo de transição, um processo sério, né, um processo onde o desequilíbrio ainda é muito grande e a gente precisa olhar para dentro da gente. Não tem outro caminho, né? Vocês lembrem daquela que desenhou o caminho e entrou. É esse o caminho. O caminho é Jesus, o caminho é o conhecimento de si mesmo, é detectar, é se esforçar, é lutar, é batalhar para ser melhor. E sempre ajudar. Mas para eu ajudar, eu preciso me ajudar também. Então, que Jesus nos abençoe.